Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. O poder criador de Deus em nosso desenvolvimento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O primeiro versículo do livro de Gênesis nos revela a magnitude da existência de Deus e sua autoridade absoluta sobre tudo o que é, foi e será. Este relato, simples e profundo, nos convida a entender que nossa vida, nossa essência, tudo o que temos e somos, nasce da vontade perfeita de um Deus que constrói, que edifica e que jamais abandona a obra de suas mãos. O mesmo Deus que moldou os céus infinitos, que ordenou que a luz rompesse as trevas, é o Deus que hoje deseja iluminar nossa vida. Em cada detalhe do Gênesis, observamos não apenas a criação do universo físico, mas também um modelo espiritual e psicológico para nosso crescimento. Deus não fez tudo de uma só vez. Ele construiu a criação em etapas, mostrando que o desenvolvimento verdadeiro acontece em processos firmes e contínuos. Ao criar a luz, Deus estabeleceu a separação entre o dia e a noite, ensinando-nos que, em nossa caminhada, também haverá momentos de luz e trevas. No entanto, a luz prevalece, pois é obra de Deus. Depois, Ele criou os firmamentos, as águas, as terras, as plantas e os seres vivos, preparando cuidadosamente o ambiente para, por fim, criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso revela que somos o ponto alto de seu projeto e que, ao olharmos para nós mesmos, devemos enxergar a marca divina, um potencial imenso a ser desenvolvido com o auxílio dele. Quando nos sentimos fracos, perdidos ou incapazes, precisamos lembrar que fomos pensados e moldados pelas mãos do Altíssimo. Ele soprou em nós o fôlego da vida. Este sopro é o Espírito que nos vivifica, nos levanta, nos renova dia após dia. Se Deus se preocupou com cada detalhe da criação, quanto mais cuidará de nós que somos sua imagem viva. O Evangelho de Cristo, anunciado com poder e autoridade, é a continuação dessa grandiosa obra. Jesus veio para restaurar aquilo que o pecado tentou destruir, mostrando que, assim como no princípio, Deus ainda trabalha para construir, transformar e dar vida. Ao buscarmos o Senhor de todo o coração, pedindo socorro, Ele nos ouvirá. Ele nos socorrerá. A promessa de Deus é clara. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Em nossas dificuldades, sejam elas emocionais, físicas ou espirituais, Deus age como o construtor da nossa vida. Ele reorganiza o que parece destruído, traz ordem ao caos, gera vida onde parecia haver apenas desespero. Mas, assim como a criação teve um processo, nosso crescimento também requer paciência, fé e ação contínua. A cada dia, Deus deseja criar em nós um novo ânimo, uma nova esperança. Ele é especialista em transformar o vazio em plenitude, as trevas em luz, o medo em coragem. Quando nos entregamos verdadeiramente a Ele, abrimos espaço para que sua obra continue em nós, para que nossa mente se fortaleça, nosso corpo se renove e nosso espírito se alinhe com sua vontade perfeita. Não há limites para o que Deus pode fazer na vida daqueles que nele confiam. O mesmo poder que fez surgir o universo opera em nós quando nos colocamos nas mãos do Criador. Por isso, mesmo diante dos ventos contrários, dos dias difíceis, das dores e incertezas, precisamos permanecer firmes, crendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Concluímos este momento de reflexão com uma palavra de ânimo e esperança para a sua vida. Que este versículo ecoe em seu coração como um lembrete de que com Deus e com Jesus Cristo, todos os caminhos serão ajustados e toda batalha será vencida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Que a fé em nosso poderoso Criador te fortaleça hoje e sempre. Amém. O poder criador de Deus em nosso desenvolvimento. Desde o princípio, ao formar os céus e a terra, Deus nos ensinou que toda construção sólida
inicia com uma base firme. O livro de Gênesis não apenas narra eventos históricos, mas nos revela o coração do Criador que planeja cada detalhe com propósito e perfeição. Assim também é nossa trajetória. Cada passo, cada fase, cada transformação é cuidadosamente moldada sob o olhar atento de Deus. Quando Deus declarou haja luz, não apenas iluminou o mundo físico, mas inaugurou uma jornada espiritual, simbolizando que em nossas vidas a luz da sua presença é essencial para dissipar toda sombra de medo, confusão ou desalento. No movimento criativo divino, somos chamados a refletir a esperança que rompe as trevas, mesmo nos dias mais desafiadores. Deus preparou o firmamento, estabeleceu limites para as águas, desenhou os contornos da terra e plantou nela sementes de vida. Isso nos mostra que nosso crescimento também demanda estrutura e fundamento. Não somos chamados a caminhar sem direção, mas a edificar nossa existência sobre a rocha eterna que é Cristo, nosso Salvador. Ao formar o homem e a mulher, Deus soprou neles o espírito de vida. Este sopro representa o vigor divino que ainda hoje renova nossas forças, reaviva nossa fé e nos concede ânimo para perseverar. A criação humana não foi um acidente ou obra do acaso, mas uma expressão consciente de amor e propósito. Cada um de nós carrega em seu interior o selo da imagem divina e, por isso, temos um valor inestimável. No Evangelho, encontramos a plenitude dessa revelação. Cristo veio para nos restaurar, para reacender em nós a chama da vida verdadeira. Através dele, somos reconduzidos ao projeto original de Deus, viver em comunhão plena com o Criador, usufruindo de sua presença e sendo fortalecidos em todas as áreas da nossa existência. Quando suplicamos a Deus com fé sincera, Ele inclina seus ouvidos e nos responde. As Sagradas Escrituras nos afirmam que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A nossa limitação humana nunca será um obstáculo para o agir sobrenatural de Deus. Em cada clamor, há uma resposta sendo preparada. Em cada oração, uma porta se abre no tempo certo. A exemplo do processo criativo, nossa construção pessoal é contínua. Assim como Deus separou tempos e estações, Ele também estabelece momentos de crescimento, de aprendizagem, de fortalecimento e de avanço para nossas vidas. Confiar nesse processo é fundamental para que não desistamos diante das dificuldades, mas sigamos crendo que Deus está operando em favor daqueles que o amam. Deus é perito em transformar desertos em jardins, ruínas em fortalezas, lágrimas em cânticos de alegria. Seu poder não conhece limites. O mesmo Deus que organizou o cosmos com a força da sua palavra está hoje trabalhando em nossos corações, moldando nossos pensamentos, fortalecendo nossos corpos e elevando nosso espírito a novas dimensões de fé. Somos continuamente convidados a permitir que o Espírito Santo nos direcione, nos instrua e nos fortaleça. É através desse relacionamento vivo com Deus que nosso desenvolvimento psicológico encontra equilíbrio, nosso corpo se restaura e nosso espírito se renova. A palavra de Deus é como uma lâmpada para nossos pés e uma luz para o nosso caminho, guiando-nos com segurança em meio às incertezas. Diante de tudo isso, seguimos avançando, convictos de que jamais estamos sós. A criação continua em nós, pela ação do Espírito Santo. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de deixar Deus escrever mais um capítulo de transformação e vitória em nossa história. Para fortalecer essa certeza em nossos corações, recordemos esta palavra de esperança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Desde o início dos tempos, Deus mostrou seu cuidado meticuloso ao formar cada elemento da criação. Nada foi feito de forma aleatória ou impensada. Em Gênesis, percebemos a harmonia da obra divina, onde cada parte tem sua função, sua beleza e sua razão de ser.
assim também é conosco. Cada aspecto de nossa existência, seja físico, mental ou espiritual, é tocado pela mão sábia do Criador. Ao ordenar a existência da luz, Deus nos ensinou que todo começo requer iluminação. Para que o desenvolvimento seja pleno, é necessário que vejamos além do que é visível aos olhos naturais. Assim também em nossa vida, é a luz da revelação divina que nos permite discernir o caminho correto. Sem a direção de Deus, nossos passos se tornam incertos, mas sob a sua luz seguimos com firmeza e segurança. Deus, ao separar as águas e firmar os céus, demonstra o princípio da ordem. Onde há confusão, Deus estabelece clareza. Onde reina o caos, Ele implanta a harmonia. Em nossa construção interior, o Senhor também age separando o que é útil do que é nocivo, nos purificando, nos reorganizando, trazendo paz às áreas tumultuadas do nosso ser. Não é raro que nos encontremos em situações de turbulência emocional, onde sentimentos diversos se misturam e obscurecem nossa visão. Nestes momentos, Deus vem com sua mão poderosa e faz separação, purificando nossos pensamentos e renovando nosso entendimento. A formação da terra firme, dos mares e da vegetação nos ensina que o crescimento exige fundamento. Deus criou o ambiente adequado para que a vida prosperasse. De maneira semelhante, Ele prepara nossas circunstâncias, nosso interior, para que possamos frutificar. Não somos chamados apenas a existir, mas a florescer, a dar frutos dignos de arrependimento e justiça. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos concede para lançar raízes mais profundas na fé, para fortalecer nossas convicções, para amadurecer espiritualmente. Na criação dos astros, o sol, a lua e as estrelas, percebemos que Deus nos oferece direção e orientação até mesmo nas noites mais escuras. A vida é feita de ciclos, de manhãs radiantes e de noites silenciosas. Às vezes, nossa caminhada se assemelha à noite, onde o calor do sol parece distante. Mas mesmo nessas horas, Deus nos dá sinais, nos guia pelas estrelas de sua promessa. Ele nos lembra que a noite não é o fim, mas parte do processo que culmina no amanhecer de novas vitórias. A criação da vida animal e, finalmente, do ser humano, coroa a narrativa da criação com a expressão mais sublime do amor de Deus. Criados à sua imagem, fomos dotados de capacidade de relacionamento, de raciocínio, de domínio e, sobretudo, de espiritualidade. Em nós, Deus depositou a responsabilidade de refletir seu caráter no mundo. Somos chamados a ser luz, a ser sal da terra, a manifestar a glória do Senhor através de nossas ações, palavras e atitudes. Quando observamos a obra criadora de Deus, compreendemos que a vida não é fruto do acaso, mas da intenção perfeita de um Pai amoroso. Da mesma maneira, nossa jornada pessoal também não é fruto de sorte ou coincidência. Cada batalha, cada desafio, cada vitória tem propósito. Deus está continuamente nos moldando, assim como moldou os céus e a terra. Cada lágrima derramada, cada oração silenciosa, cada passo de fé é visto pelo Senhor e se torna parte do processo de edificação da nossa vida. A construção do nosso ser envolve inevitavelmente desafios. É no meio das adversidades que nossa fé é lapidada. É no deserto que aprendemos a depender de Deus. A palavra nos ensina que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Não devemos temer as dificuldades, pois elas são ferramentas que Deus usa para nos fortalecer, para nos capacitar para aquilo que Ele preparou. Deus jamais permitirá que passemos por provas que não possamos suportar. Ele é nosso sustento, nossa fortaleza, nosso refúgio em tempos de angústia. Mesmo quando não entendemos os motivos do sofrimento, podemos confiar que Deus está no controle. Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em poder, lágrima em testemunho, queda em oportunidade de recomeço. O exemplo da criação nos ensina que Deus é Deus de processos. Ele poderia ter feito tudo num instante, mas escolheu criar em etapas, dia após dia, mostrando que a construção verdadeira exige tempo, paciência
e perseverança. Assim também é conosco. Precisamos aprender a valorizar cada etapa da nossa caminhada. Não despreze o dia das pequenas coisas. Cada passo, por menor que pareça, é parte da grande obra que Deus está realizando em você. O Evangelho é a continuação desse projeto divino. Jesus veio ao mundo para restaurar a criação caída. Ele é o novo começo, a luz verdadeira que ilumina todo homem. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando aceitamos Jesus, entramos num processo de nova criação, onde nossa mente, nosso coração e nosso espírito são transformados à imagem de Cristo. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia de que a obra de Deus está em andamento. Ele nos ensina, nos consola, nos fortalece e nos direciona. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos capacita a viver de maneira digna da vocação que recebemos. Sem o Espírito, somos incapazes de cumprir o propósito divino para nossas vidas. Mas com Ele, podemos todas as coisas, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nossa construção espiritual também requer alimento adequado. Assim como as plantas precisam de água e luz para crescer, precisamos da palavra de Deus para nutrir nossa fé. A leitura e meditação nas Escrituras são fundamentais para nosso amadurecimento. É através da palavra que conhecemos os caminhos de Deus, que aprendemos seus princípios, que fortalecemos nossas convicções. A oração é outra ferramenta indispensável para nossa edificação. Através da oração, nos conectamos diretamente com o Criador. Na intimidade da oração, somos renovados, orientados, curados e fortalecidos. A oração nos permite lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. Não há oração que Deus não ouça. Mesmo aquelas feitas em silêncio, entre lágrimas, são recebidas por Ele como um perfume agradável. A fé é o alicerce da nossa construção espiritual. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé nos move a acreditar no invisível, a confiar no impossível, a esperar pelo inacreditável. A fé nos sustenta nos dias maus e nos impulsiona a avançar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O desenvolvimento psicológico também é impactado pela ação divina. Deus nos chama a renovar nossa mente, a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando entregamos nossos pensamentos a Deus, Ele nos concede a mente de Cristo, nos capacitando a pensar de maneira saudável, equilibrada e produtiva. Nosso corpo, templo do Espírito Santo, também é alvo do cuidado divino. Deus deseja que sejamos fortes e saudáveis para cumprirmos o chamado que Ele nos entregou. Por isso, é importante cuidar do nosso físico, respeitando os limites do nosso corpo, praticando hábitos que promovam a saúde e buscando equilíbrio em todas as áreas. A construção integral do ser humano é um projeto de Deus. Ele deseja que sejamos plenos, espiritualmente vivos, emocionalmente equilibrados e fisicamente vigorosos. Essa plenitude não é fruto de nossos esforços isolados, mas da ação conjunta de nossa entrega a Deus e da obra transformadora que Ele realiza em nós. Em toda essa jornada, precisamos nos lembrar de que Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não estamos sozinhos. O mesmo Deus que criou o universo com sua palavra poderosa está nos sustentando, nos guiando, nos fortalecendo. Podemos confiar nele de todo o coração, pois seu amor por nós é eterno e imutável. Para encerrar esta reflexão e renovar ainda mais nossa esperança, recebamos esta palavra poderosa: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. A continuidade da criação de Deus nos ensina princípios profundos sobre a vida que devemos cultivar diariamente. Quando olhamos para a narrativa de Gênesis, enxergamos não apenas um relato de origens, mas um espelho para a nossa própria
Jornada de transformação. Deus construiu o mundo em etapas e também opera em nossas vidas dessa maneira, com paciência, com amor e com perfeição. Assim como o Criador separou a luz das trevas, Ele também deseja separar em nós o que provém da sua vontade daquilo que nos afasta dele. Não é uma separação de ódio, mas de purificação, de aperfeiçoamento. A cada escolha, somos convidados a nos alinhar mais profundamente ao caráter santo de Deus. Cada decisão consciente em direção à luz fortalece nossa identidade como filhos amados do Altíssimo. Essa separação, no entanto, não é dolorosa, mas libertadora. Quando permitimos que Deus opere em nós, Ele arranca as raízes da amargura, da dúvida, do medo e do orgulho. Em troca, Ele planta em nosso coração a fé, a esperança, o amor e a humildade. Este é o terreno fértil, onde a semente do reino de Deus cresce e floresce abundantemente. Ao meditarmos sobre os dias da criação, vemos que Deus estabeleceu ciclos naturais, manhãs e noites, estações do ano, para nos ensinar sobre os ritmos espirituais da nossa vida. Existem momentos de plantio, momentos de espera e momentos de colheita. Precisamos discernir os tempos de Deus para nós. Há momentos em que seremos chamados a semear em lágrimas, mas pela promessa do Senhor, colheremos com júbilo. O amadurecimento espiritual acontece quando compreendemos que cada estação tem seu valor e propósito. A semente que hoje é lançada na terra do nosso coração precisa ser regada pela perseverança e pela fé. Muitas vezes, o crescimento ocorre silenciosamente, longe dos olhos humanos, mas jamais passa despercebido aos olhos do Pai Celestial. Deus, ao criar os grandes luminares, ensina que Ele é fonte de direção mesmo nos momentos de escuridão. Em nossa jornada, inevitavelmente enfrentaremos noites, tempos de incerteza, de provações, de silêncio. Contudo, mesmo nesses períodos, Deus acende estrelas de esperança para nos lembrar que Ele nunca nos abandona. Ele é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés. O sol que ilumina o dia e a lua que governa a noite são símbolos do cuidado contínuo de Deus. Seja em tempos de fartura ou de escassez, em momentos de alegria ou de dor, sua presença é constante. Podemos descansar na certeza de que o nosso Deus não muda, não falha e não se atrasa. Seu amor é imutável e suas promessas são firmes como os céus que Ele mesmo estendeu. Quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego da vida. Esse sopro divino é o que nos torna diferentes de toda a criação. Recebemos não apenas vida biológica, mas vida espiritual. Somos portadores da imagem e semelhança de Deus, chamados a refletir seu caráter em tudo o que fazemos. Essa consciência nos impulsiona a buscar uma vida de santidade, de integridade e de amor. O sopro de Deus também representa a inspiração contínua que recebemos dele. Em momentos de cansaço, de desânimo, Deus sopra novo ânimo sobre nós. Ele renova nossas forças, como as da águia. Quando nos sentimos fracos, é a força do Senhor que nos sustenta. Quando nossas ideias se esgotam, é a criatividade divina que nos renova. Deus nunca deixa seus filhos desamparados. Ele é o Deus que nos revive, que nos restaura e que nos impulsiona a seguir adiante. A formação da mulher a partir da costela de Adão nos revela uma verdade profunda sobre a comunhão. Deus nos criou para a relação, para a unidade, para a parceria. Fomos feitos para viver em comunidade, para cuidar uns dos outros, para refletir o amor que recebemos do Criador. O desenvolvimento espiritual pleno ocorre em comunhão, pois é no relacionamento que exercitamos a paciência, a misericórdia, a compaixão e o perdão. Assim como a criação da mulher trouxe completude à humanidade, a comunhão com nossos irmãos fortalece nossa caminhada espiritual. Quando nos reunimos em torno da palavra, quando oramos uns pelos outros, quando estendemos a mão ao necessitado, estamos cumprindo o plano de Deus para a humanidade. O amor ao próximo é o reflexo visível do amor a Deus. Em toda a narrativa de Gênesis observamos a soberania de Deus. Ele é o autor da vida, o Senhor dos tempos e o sustentador de toda a criação.
Essa soberania nos dá segurança em meio às incertezas da vida. Saber que Deus está no controle de tudo nos permite descansar, confiar e perseverar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Nossa construção interior depende diretamente dessa confiança. Quando depositamos nossa fé em Deus, liberamos nosso coração da ansiedade, do medo e da desesperança. A confiança em Deus não elimina as dificuldades, mas transforma nossa postura diante delas. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O poder de Deus não apenas cria, mas recria. Ele é especialista em transformar cenários de destruição em campos férteis. Onde havia morte, ele traz vida. Onde havia desespero, ele gera esperança. Onde havia vergonha, ele restaura a honra. Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Ele transforma corações endurecidos, renova mentes confusas e restaura almas feridas. Essa transformação acontece gradualmente, mas é real e poderosa. Cada dia em que buscamos a Deus, cada oração, cada meditação na palavra, cada ato de amor é um tijolo colocado na construção de um ser renovado, forte e preparado para as batalhas da vida. A transformação de Deus é de dentro para fora. Primeiro, Ele muda nossos pensamentos, depois nossas atitudes e, por fim, toda a nossa realidade é alterada. No processo de construção interior, a resistência é inevitável. O inimigo das nossas almas tentará semear desânimo, dúvida e confusão. Mas precisamos nos lembrar de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus já nos deu armas poderosas para vencer: a oração, a fé, a palavra e a comunhão com o Espírito Santo. A armadura de Deus descrita em Efésios nos equipa para resistir nos dias maus. A verdade como cinto, a justiça como couraça, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra como espada e a oração como combustível constante. Vestidos com essa armadura, não apenas resistimos, mas avançamos em vitória, construindo nossa vida sobre a rocha que é Cristo. A criação do Éden nos aponta para o ideal de Deus para nós: um lugar de comunhão, provisão e propósito. Embora o pecado tenha introduzido a separação, em Cristo temos a oportunidade de retornar ao relacionamento pleno com o Pai. Somos chamados a viver como cidadãos do reino, ainda que neste mundo, carregando em nós o aroma de Cristo, a esperança da glória. Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas nos criou, mas também nos redimiu. Ele não desistiu da humanidade mesmo após a queda. Pelo contrário, Ele traçou um plano de salvação, culminando na cruz, onde Jesus, o Cordeiro Perfeito, deu sua vida para nos reconciliar com Deus. Este é o maior ato de amor da história: Deus entregando seu Filho para que pudéssemos ter vida em abundância. Ao contemplarmos a cruz, somos convidados a refletir sobre o imenso valor que temos para Deus. Não somos obras inacabadas ou erros sem conserto. Somos preciosos aos olhos do Pai. Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos chamou pelo nome e nos destinou a uma vida de propósito e plenitude. Nos momentos em que o desânimo quiser nos dominar, precisamos nos lembrar do preço que foi pago por nossa redenção. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos restaura e nos habilita a viver como filhos legítimos de Deus. A cruz é o sinal eterno de que fomos amados, perdoados e capacitados a vencer. A caminhada com Deus é feita de passos de fé. Cada decisão de confiar em Deus, cada escolha de obedecer sua vontade, cada ato de amor em seu nome, nos aproxima mais do plano perfeito que Ele tem para nós. Não devemos temer os desafios, pois em cada batalha, Deus está conosco, lutando ao nosso lado. Nossa construção psicológica também é fortalecida quando colocamos nossa identidade em Cristo. O mundo tentará nos rotular com base em nossas falhas, limitações ou histórias passadas, mas Deus nos chama por nossos novos nomes: vitoriosos, amados, santos, escolhidos. Somos o que Deus diz que somos, não o que o mundo nos rotula ser. Processo de amadurecimento espiritual
precisamos aprender a filtrar nossos pensamentos. A mente é um campo de batalha crucial. Por isso, é essencial levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, renovando nossa mente com a verdade da palavra. Pensamentos de medo, culpa ou inferioridade devem ser substituídos pela certeza do amor e da graça de Deus. A construção física também reflete o cuidado de Deus. Somos chamados a honrar o corpo que Ele nos deu, cuidando da saúde, respeitando nossos limites e vivendo com sabedoria. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, morada do Deus vivo. Portanto, cuidar da saúde não é apenas uma questão física, mas também espiritual. Deus deseja que tenhamos uma vida equilibrada em todas as áreas. Ele é um Deus de harmonia, de ordem e de plenitude. Quando nos entregamos completamente ao seu agir, experimentamos crescimento integral, espiritual, emocional e físico. Cada área influencia a outra, e juntas constroem a imagem do ser completo que Deus sonhou para nós. Para reforçar ainda mais nossa esperança nesta jornada, deixo esta promessa do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Ao seguirmos contemplando a grandiosidade da criação descrita em Gênesis, percebemos que Deus não apenas moldou o mundo físico, mas também estabeleceu princípios eternos para nossa formação interior. Cada ato criativo do Senhor nos revela uma faceta de sua natureza amorosa e cuidadosa, mostrando que nossa construção psicológica, física e espiritual está intimamente entrelaçada ao seu propósito. O processo de desenvolvimento que Deus iniciou em Gênesis é um reflexo vivo do que Ele realiza continuamente em nós. Deus cria a ordem a partir do caos. Ele transforma a desolação em abundância, a escuridão em luz. Esse padrão divino é também o padrão para nossa própria renovação. Se em algum momento a alma se encontrar desordenada, se a mente estiver confusa ou o coração atribulado, lembremos-nos que Deus é especialista em restaurar e reconstruir. Desde o princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, trazendo vida onde havia vazio. Assim também o Espírito Santo paira sobre a nossa existência, renovando áreas secas, despertando dons adormecidos e nos preparando para viver em plenitude. Não estamos sozinhos em nossa caminhada. O mesmo Deus que ordenou haja luz é aquele que ordena a luz sobre nossas trevas pessoais. O desenvolvimento psicológico, segundo o modelo de Deus, implica em confiarmos em seu caráter. A dúvida é o veneno da alma, mas a fé é seu antídoto. Quando confiamos plenamente no Senhor, nossa mente encontra repouso, nossos pensamentos se alinham à esperança e nossa visão se amplia para enxergar além das circunstâncias presentes. O desenvolvimento físico também é abençoado por Deus, pois Ele nos criou com sabedoria. Cada detalhe do nosso corpo é uma obra-prima de sua inteligência infinita. Cuidar da saúde, respeitar nossos limites, buscar a força necessária para cada dia, tudo isso faz parte da nossa missão, como administradores do Templo do Espírito Santo. O equilíbrio entre descanso, trabalho e adoração nos mantém fortalecidos para a jornada. No âmbito espiritual, a criação nos revela que fomos feitos para a comunhão com o Pai. O Éden não era apenas um lugar físico, era um estado de perfeita união entre o Criador e a criatura. Embora o pecado tenha causado uma separação, a obra redentora de Cristo abriu novamente o caminho para essa intimidade. Podemos, através da oração, da adoração e da obediência, caminhar diariamente com Deus, assim como Adão caminhava no frescor da tarde, olhando para os mandamentos dados ao homem no Éden, cultivar e guardar. Aprendemos que o desenvolvimento espiritual exige diligência e vigilância. Devemos cultivar o solo do nosso coração com a palavra de Deus, regar nossa fé com oração e vigiar contra tudo aquilo que tenta invadir nossa comunhão com o Senhor. A santidade é uma construção diária, feita de escolhas conscientes, guiadas pelo Espírito. A tentação que se apresentou a Eva no jardim
também nos ensina sobre os ataques ao nosso desenvolvimento interior. O inimigo tenta semear dúvidas sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Ele questiona a palavra, distorce a verdade e tenta nos afastar da confiança plena no Senhor. Mas, fortalecidos pela verdade das Escrituras, podemos resistir firmemente às suas investidas, permanecendo firmes na fé. A queda no Éden não surpreendeu a Deus. Desde antes da fundação do mundo, ele já havia planejado a redenção por meio de Jesus Cristo. Essa verdade nos enche de esperança. Não importa onde estivermos ou quão distante tenhamos ido, Deus tem um caminho de volta para nós. O plano da salvação é a maior demonstração do amor que constrói, restaura e impulsiona a humanidade. Em nossa construção interior, muitas vezes enfrentaremos momentos de queda e fraqueza, mas assim como Deus foi ao encontro de Adão e Eva mesmo após o pecado, Ele também vem ao nosso encontro com misericórdia e graça. Deus não nos abandona em nossos erros. Ele nos chama ao arrependimento, nos reveste de perdão e nos conduz a um caminho novo. A trajetória de Caim e Abel revela a importância da motivação do coração. Deus não se agrada apenas do que fazemos, mas do porquê fazemos. O desenvolvimento espiritual saudável requer pureza de intenções. Somos chamados a ofertar a Deus o melhor de nós, não por obrigação, mas por amor. A excelência na entrega revela um coração rendido e grato. O relato de Noé, mais adiante em Gênesis, reforça o princípio da obediência incondicional. Mesmo sem nunca ter visto chuva, Noé construiu a arca pela fé, confiando na palavra de Deus. A construção da nossa vida espiritual exige a mesma confiança. Mesmo sem vermos os resultados imediatos, devemos edificar nossa fé sobre a palavra infalível do Senhor. A arca de Noé também simboliza a salvação em Cristo. Dentro dela havia proteção, provisão e esperança. Fora dela, apenas desolação. Da mesma forma, nossa vida escondida em Cristo nos garante abrigo em meio às tempestades da vida. Não importa quão forte seja a tormenta, aqueles que permanecem em Cristo estarão seguros. A Torre de Babel, outro episódio marcante em Gênesis, nos alerta contra a soberba humana. O desejo de construir algo grandioso sem Deus leva à confusão e ao fracasso. Toda construção bem-sucedida em nossas vidas precisa ter como alicerce o Senhor. Sem Ele, o trabalho é em vão. Com Ele, cada esforço é multiplicado e cada sonho alinhado ao propósito eterno. O chamado de Abraão ao final de Gênesis revela a dinâmica da fé que constrói. Abraão saiu de sua terra, de sua parentela, confiando em uma promessa que ainda não via. O desenvolvimento psicológico, físico e espiritual requer essa disposição de caminhar por fé, de obedecer mesmo sem entender plenamente, de confiar plenamente na direção de Deus. Abraão se tornou o pai da fé porque decidiu crer contra a esperança. Mesmo em idade avançada, mesmo diante da esterilidade de Sara, ele não duvidou da promessa de Deus. Assim também somos chamados a crer, não baseados nas circunstâncias, mas na fidelidade de quem prometeu. A fé é o alicerce inabalável da construção espiritual. O episódio do sacrifício de Isaque ilustra a total entrega que Deus requer de nós. Abraão esteve disposto a abrir mão do que tinha de mais precioso, confiando que Deus era poderoso para ressuscitar o que fosse necessário. A maturidade espiritual é marcada pela confiança absoluta no caráter de Deus, mesmo quando Ele pede algo que não compreendemos. A provisão do Cordeiro para o sacrifício aponta diretamente para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo, temos a certeza de que Deus proverá tudo o que precisamos. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão, aquele que supre nossas necessidades e realiza seus planos em nossa vida com perfeição. Deus continua escrevendo nossa história, assim como escreveu a história dos patriarcas. Cada desafio, cada promessa, cada intervenção divina compõe um capítulo da jornada que nos leva de volta ao seu coração. Somos chamados a ser construtores do reino, edificando nossas vidas sobre a fé, a esperança e o amor que vem de Deus. Em momentos de desânimo,
devemos lembrar que o mesmo Deus que transformou a esterilidade em frutificação, a impossibilidade em realidade, também está operando em nós. Não devemos permitir que as circunstâncias obscureçam a promessa. Com os olhos da fé, enxergamos além do que é visível, confiando que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Nosso desenvolvimento psicológico é fortalecido quando cultivamos pensamentos alinhados à verdade divina. A renovação da mente é essencial para a construção de uma vida sólida. Meditar na palavra, confessar as promessas de Deus e rejeitar as mentiras do inimigo são práticas diárias que fortalecem a mente e o coração. Fisicamente, a jornada com Deus nos ensina sobre disciplina e resiliência. A caminhada é longa, mas a força do Senhor é renovada a cada manhã. O cansaço é real, mas a graça é suficiente. Cada novo dia é uma oportunidade para recomeçar, para fortalecer o corpo, a mente e o espírito na presença de Deus. Espiritualmente, somos chamados a crescer continuamente. A maturidade espiritual não é um destino, mas um caminho. Cada experiência, cada desafio, cada vitória contribui para a formação de um caráter semelhante ao de Cristo. Somos lapidados, moldados e aperfeiçoados pelo amor do Pai. Para alimentar nossa esperança nesta jornada, ecoa a voz do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Ao prosseguirmos nessa meditação sobre a grandiosidade da criação e o propósito divino para nossas vidas, reconhecemos que Gênesis não é apenas um relato de origem, mas um manual de edificação da alma. Deus nos chama para um desenvolvimento constante, psicológico, físico e espiritual, baseado em sua perfeita vontade. Cada geração relatada em Gênesis traz consigo uma nova lição sobre como Deus se relaciona com os homens e como ele molda os corações, dispostos a segui-lo. Vemos que mesmo em meio às falhas humanas, Deus continua sua obra de restauração e crescimento. Esse processo é uma demonstração viva de sua graça imensurável e da sua fidelidade inabalável. A vida de Jacó nos ensina que o processo de transformação pode envolver lutas internas profundas. Jacó, cujo nome significava suplantador, passou por uma jornada intensa de autoconhecimento e mudança até se tornar Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Assim também, somos convidados a permitir que Deus transforme nossa identidade, nos fazendo vencer as batalhas interiores que nos impedem de viver plenamente seu propósito. O encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque representa um momento de decisão. Ele lutou com o anjo até o amanhecer, e dessa luta surgiu um novo homem, com uma nova missão. Do mesmo modo, nossas lutas internas, as batalhas contra nossas dúvidas, medos e fraquezas, não são sinais de derrota, mas oportunidades para emergirmos mais fortes, mais firmes, mais conscientes da nossa dependência do Senhor. O processo de desenvolvimento psicológico, segundo a perspectiva de Gênesis, é marcado pela perseverança. Deus não busca a perfeição imediata, mas corações dispostos. Quando enfrentamos fracassos, não somos descartados. Pelo contrário, somos chamados a nos levantar, a aprender, a crescer. Cada queda se torna um trampolim para voos mais altos quando confiamos na misericórdia de Deus. Fisicamente, vemos que a jornada dos patriarcas foi repleta de desafios. Caminhavam por terras desconhecidas, enfrentavam a fome, perseguições e perigos. No entanto, a força que os sustentava vinha do Senhor. Da mesma forma, nosso corpo, por mais frágil que seja, é fortalecido quando dependemos da graça divina. A saúde física é uma dádiva, mas a força para continuar vem de Deus. Espiritualmente, o exemplo dos patriarcas nos ensina sobre a construção de altares. Em diversos momentos, Abraão, Isaque e Jacó edificaram altares ao Senhor como símbolos de sua comunhão, gratidão e dependência. Cada altar erguido era uma declaração de fé. Aqui Deus se manifestou. Aqui eu o adorei. Em nossa vida espiritual,
Somos chamados a erguer altares de adoração, memória e consagração. Esses altares espirituais são fundamentais para nosso crescimento. Cada experiência com Deus precisa ser marcada em nosso coração como um marco inabalável da fidelidade divina. Em momentos de tribulação, olhamos para esses memoriais internos e lembramos: Deus foi fiel ontem, Ele será fiel hoje e será eternamente fiel. O exemplo de José, um dos filhos de Jacó, destaca-se como um modelo de resiliência e confiança. Vendido pelos irmãos, injustamente acusado, lançado na prisão, José manteve sua fé em Deus inabalável. Sua trajetória nos ensina que o desenvolvimento interior mais profundo acontece nos momentos de maior adversidade. As dificuldades não destruíram José. Elas o prepararam para o propósito grandioso que Deus tinha para sua vida. Assim também, nós somos moldados pelas adversidades. Cada injustiça, cada lágrima, cada decepção pode se tornar uma semente de crescimento se mantivermos nossos olhos em Deus. Ele transforma prisões em palácios, dores em bênçãos, derrotas aparentes em vitórias eternas. Nenhuma experiência é desperdiçada quando estamos nas mãos do oleiro. O segredo do desenvolvimento espiritual de José estava na presença constante de Deus em sua vida. A Bíblia repete várias vezes: o Senhor era com José. A presença de Deus é o diferencial na nossa construção interior. Não importa o ambiente externo, se Deus está conosco, prosperaremos espiritualmente, mesmo em terrenos áridos. Em Gênesis, vemos também a realização das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, através da preservação da descendência deles. Isso nos ensina sobre a importância da visão de longo prazo. Deus não está apenas interessado em nosso momento atual, mas em toda a nossa trajetória e nas gerações que virão. Nosso crescimento espiritual hoje afetará nossos filhos, netos e todos aqueles que virão depois de nós. A fidelidade de Deus à sua palavra nos impulsiona a permanecer firmes, mesmo quando não enxergamos a promessa realizada imediatamente. Em meio às lutas, o Senhor nos lembra que Ele é um Deus de processos. E cada fase desse processo é vital para a construção de uma fé madura e inabalável. O ciclo de semeadura e colheita, tão evidente nas narrativas de Gênesis, é uma verdade espiritual que rege nossas vidas. Semeamos fé, amor, perseverança, e no tempo determinado por Deus, colheremos frutos abundantes. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. O desenvolvimento psicológico, físico e espiritual é um plantio constante. A cada oração, a cada escolha de fé, a cada renúncia por amor a Cristo, estamos semeando para uma colheita de plenitude e realização no reino de Deus. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, a certeza da promessa nos sustenta. Deus é especialista em transformar cenários improváveis em testemunhos grandiosos. Assim como a terra sem forma e vazia foi transformada em um paraíso habitável, Deus é capaz de transformar vidas despedaçadas em histórias de glória. Basta uma palavra dele e tudo muda. Basta uma intervenção divina e o impossível se torna realidade. A criação descrita em Gênesis nos ensina que Deus trabalha com ordem e propósito. Cada detalhe da criação tinha uma razão de ser, e assim também é nossa vida. Nada é aleatório, nenhum sofrimento é em vão, nenhuma oração sincera é ignorada. O Pai Celestial orquestra todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Nosso papel é confiar. Mesmo quando a lógica humana falhar, mesmo quando os ventos forem contrários, a nossa confiança precisa estar firmemente estabelecida no caráter de Deus. Ele é bom, Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Nos momentos em que o fardo parecer pesado demais, devemos lembrar que não carregamos sozinhos. Jesus nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite permanece aberto. Podemos a qualquer momento lançar nossas ansiedades sobre Ele, sabendo que Ele cuida de nós.
Deus não apenas nos dá promessas, Ele nos dá a sua presença. E a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer presente que Ele possa nos oferecer. É na comunhão com Ele que encontramos verdadeira paz, verdadeira força, verdadeira alegria. O maior presente é estar com Ele e saber que Ele está conosco. Assim como Deus abençoou Abraão dizendo: "Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão." Ele também nos lembra que a maior bênção que podemos receber é o próprio relacionamento com Ele. Ter Deus é ter tudo. Estar em Cristo é possuir as riquezas insondáveis do reino. Por isso, que nunca venhamos a desistir da caminhada. Mesmo que hajam vales escuros, mesmo que as lágrimas sejam abundantes, mesmo que o cansaço bata à porta, devemos lembrar: com Deus somos mais do que vencedores. Cada passo de fé nos aproxima da realização plena do propósito divino. Em tempos de desânimo, renovemos nossa esperança na fidelidade imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua palavra não falha, seu amor não muda, sua graça não tem fim. E aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Finalizando esta reflexão, deixemos que ecoe em nosso coração esta promessa maravilhosa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Salmos 37:5. Ao percorrermos esta jornada pelas páginas iniciais da Sagrada Escritura, somos conduzidos a uma compreensão mais elevada do amor, do propósito e do poder de Deus sobre nossas vidas. Gênesis nos revelou não apenas a origem do universo, mas a origem de nossa própria história, moldada pelas mãos do Criador, desenhada com carinho, sabedoria e intenção. Desde a criação dos céus e da terra, passando pela formação do homem e da mulher, até a condução dos patriarcas, fomos ensinados que a vida não é um evento aleatório, mas um projeto divino. Fomos formados à imagem e semelhança de Deus, chamados a desenvolver-nos em todas as dimensões do nosso ser, mental, corporal e espiritualmente, para refletirmos a glória de nosso Criador. Entendemos também que o processo de desenvolvimento humano, segundo a visão de Gênesis, não se dá sem lutas ou quedas. As falhas de Adão, a violência nos dias de Noé, as traições entre irmãos, a luta interna de Jacó e as dores enfrentadas por José não foram obstáculos definitivos, mas oportunidades para Deus demonstrar sua graça restauradora e seu poder transformador. A cada etapa, fomos lembrados de que Deus é paciente e que sua misericórdia renova-se a cada manhã. Ele nos molda como o oleiro trabalha o barro, com cuidado, propósito e perfeição. Mesmo que por vezes nos sintamos quebrados, nas mãos do Senhor somos restaurados e transformados em vasos de honra. A construção psicológica ensinada em Gênesis nos impulsiona a confiar no processo divino, a perseverar diante dos desafios, a não nos rendermos à primeira adversidade. Fomos criados para sermos resilientes, fortes, corajosos, confiando não em nossa própria força, mas na força que vem do alto. A construção física, demonstrada nas caminhadas, nos trabalhos e nos desafios enfrentados pelos patriarcas, ensina que o corpo é templo do Espírito e instrumento para a realização da vontade de Deus. Cuidar de nossa saúde, trabalhar com diligência e usar nossas capacidades para glorificar ao Senhor são atos de adoração prática. E a construção espiritual, expressa nos altares erguidos, nas alianças firmadas e na fé mantida, é o alicerce de toda a jornada humana. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E em cada passo descrito nas Escrituras, somos chamados a fortalecer nossa comunhão com o Pai, a ouvir sua voz, a confiar em suas promessas e a caminhar com esperança, mesmo quando o futuro parecer incerto. Ficou claro que Deus nunca abandona os seus. Assim como acompanhou cada um dos patriarcas, Ele também caminha ao nosso lado hoje. Quando clamamos, Ele responde. Quando caímos, Ele nos levanta. Quando sentimos medo, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos perdidos, Ele nos guia pelo caminho da vida. Ao internalizarmos esses ensinamentos, fortalecemos nossa mente contra as tentações, nosso corpo contra os desânimos e nosso espírito
contra as adversidades. A palavra nos arma, com esperança, com fé, com amor. E no centro de tudo está a certeza inabalável de que com Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Portanto, não devemos temer o amanhã. Não devemos nos entregar à ansiedade ou à desesperança. Somos parte de um plano eterno, conduzidos pelas mãos daquele que criou o universo com a palavra do seu poder. Assim como a luz brilhou nas trevas no princípio, a luz de Cristo brilha hoje em nossos corações. Que a lembrança da criação, dos patriarcas, dos altares e das promessas nos impulsione a seguir firmes, confiantes, perseverantes. Pois em cada passo, em cada luta e em cada conquista Deus está presente. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Encerremos esta reflexão renovados na esperança e fortalecidos na fé, guardando no coração esta palavra viva que nos sustenta. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma, comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você, e compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e está precisando ouvir essa mensagem hoje.